O tema de hoje é esse sim, esse não. Tá bom assim não? Você não faz escolhas também? Olha, esse eu quero, esse eu não quero. Então nós vamos fazer uma analogia, uma comparação entre os dois textos, e então nós vamos falar sobre isso. Amém? Tem visitantes hoje aqui? Levante as mãos, por favor. Muito bem, glória a Deus, sejam bem-vindos, cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. O Dorival já me falou ali que tem até um pastor visitando, é o Marcos, é isso? Muito bem, a esposa Antônia, e a Antônia, se eu não me engano, ela fez lá, ela foi uma das pessoas que ganhei para Cristo na escola, quando fazia ponto de pregação, é isso, Antônia? Muito bem, há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, né? Glória a Deus, bem-vinda, viu? Bem-vindo ao esposo, bem-vindo aos filhos. Cadê os filhos? Glória a Deus, bem-vindos, viu? Prazer enorme em conhecê-los, amém? E cada um que veio aqui, seja bem-vindo, amém? Vamos então agora ler o texto sagrado, Gênesis 22, versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou, viu ao longe o lugar, versículo 5, disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, o quê? Voltaremos. Agora vamos lá rapidinho para Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Um versículo começou no terceiro dia e esse outro terminou no terceiro dia. Vamos entender isso melhor. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui está, homens, mulheres, jovens, crianças. Obrigado, Deus, pela vida dos visitantes, pela vida, Deus, dos membros da igreja, por aqueles que estão hoje pela segunda ou terceira vez. Obrigado, Deus, por esse espaço onde nós podemos cultuar. E agora, Senhor, submetemos todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, ó Deus, para falar a tua palavra, dá-me ousadia, intrepidez, coragem, em nome do Senhor Jesus, e discernimento espiritual, para que eu possa falar segundo aquilo que o Senhor quer, e não o que está em meu coração, não o desejo do meu coração, mas aquilo que a tua palavra quer dizer. Porque, ó Deus, o seu compromisso, o teu compromisso não é com a palavra de nenhum pregador, o teu compromisso é com a tua palavra, e que esta tua palavra venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Jesus, amém. Pode se assentar. Hoje é dia dos pais. Quem é pai aqui? Vou fazer essa homenagem antes que venha culto. Vem cá, você que é pai, vamos orar por você. Ainda mais porque depois ele vai fazer a homenagem, mas eu já vou orar agora pelos pais. Vem aqui os pais, aqui à frente. E se você não é pai e gostaria de ser pai, mas se é casado, vem também aqui à frente. Porque senão vai querer fazer produção independente, né, irmão? Aí não dá certo. Muito bem. Ó, tem mais pais chegando, venham, pai. Hoje nós vamos falar de dois pais. E por isso quis primeiro abençoar vocês, antes da pregação, porque tem a ver com decisão paterna. E as nossas decisões paternas influenciam no destino dos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Igreja, coloque-se em pé, por favor.
Daqui a pouco você fala, essa igreja só senta e levanta, senta e levanta. Calma, daqui a pouco você senta aí 1 hora conversando, falando aqui, tá? Estende as mãos à frente, vamos abençoar. Filhos, abençoe seus pais aqui. Esposa, abençoe seu marido aqui. Amém? Mães que estão aí, ou pais, abençoe os pais que estão aqui. E nós vamos orar agora, amém? É importante vocês gravarem esta frase. A bênção paterna altera o destino dos nossos filhos. Amém? Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela alegria da paternidade, por sermos pais. Não apenas, ó Deus, como alguns aqui, pais espirituais, mas, Senhor, Pai real, que gerou um filho, ou que adotou um filho, ou que cuida de um filho, ou que dá sua vida pelo filho. O Pai que dá destino aos filhos. Pai, uma das coisas que acontece no contexto judaico é o bar mitzvah, o bar maracá, onde então o pai libera a bênção para o filho da promessa, a filha da bênção. Ele libera, Senhor, para que haja um destino, para que venham crescer, prosperar, avançar e venham ser bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Deus de amor, eu não sei em que pé da história estes pais estão. Eu não sei, ó Deus, se eles estão vivendo uma história de sucesso. Eu não sei, ó Deus, se seus filhos são filhos de sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu não falo de dinheiro. Eu falo, ó Deus, de pessoas bem-sucedidas, vivendo uma vida com bem-estar, agradável diante de Ti, debaixo das Tuas promessas, cumprindo, Senhor, as Tuas ordenanças. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa agora esses pais. Porque, Senhor, o destino dos filhos está na mão deles. Toda família desajustada é a família onde o pai deixou de ministrar aos filhos. E por causa disso, muitos filhos estão crescendo sem orientação paterna, sem condição de seguir. E muitos, em momentos difíceis, querem de fato a bênção de um pai, querem um ombro de um pai, querem uma palavra de um pai, um conselho de um pai. E agora, Senhor, esses pais aqui estão. Que sejam, Senhor, os bons conselheiros de seus filhos e da geração que vier através dos filhos. Ajude-os, ó Deus, eles concedam a unção necessária. Eu honro, Senhor, cada um desses pais e abençoo cada um desses pais, para que possam dar um destino profético aos seus filhos em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Que venham viver uma vida abundante, que tenham uma sabedoria que veio de Ti, sejam revestidos por Ti, guardados na mente, nos sentimentos, nas emoções, e possam então abençoar os filhos e abrir caminhos para os filhos, para que possam cumprir o desígnio pelo qual o Senhor os fez nascer. Por isso, Pai, eu os abençoo agora e me alegro diante de Ti pela quantidade de homens que aqui estão, que exercem a função de pai, que vivem como pai, que abriram mão, Senhor, de uma vida sozinha, solitária, para formarem uma família e então, Senhor, cuidar, gerar filhos e fazê-los avançar como sementes, ó Deus, que darão, Senhor, também resultados. Pai, assim eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Que sejam providos na área financeira, que sejam providos na área amorosa, sejam providos na área sentimental, sejam providos na área familiar, sejam providos na área ministerial, em tudo quanto eles fizerem, que venham prosperar e que tenham saúde física, mental e espiritual, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos pais. Glória a Deus, amém? Parabéns, viu? Agora vamos ao sacrifício. Pode se aceitar. A história de Abraão e Isaac, ela é muito conhecida. Se nós formos discorrer, melhor falando, do capítulo 12 de Gênesis, até chegar a esse ponto do capítulo 22, nós vamos encontrar, em resumo de palavras, um homem que recebeu uma voz de Deus, encontrou um destino para a sua vida, e seguiu nesse destino, mas que tinha um sonho de ser pai. A Bíblia fala que levou muito tempo para que isso acontecesse, cerca de 25 anos para que nascesse o filho da promessa. Teve um filho no percurso do caminho, um filho gerado com Agar, mas esse depois que nasceu Isaac, então foi pedido para que ela saísse. Sara
pediu para que mandasse embora Agar e o seu filho Ismael. Então foram embora. No capítulo 22, a ênfase de Deus ao conversar com Abraão é de falar por 3 vezes que ele queria o filho, o único filho que ele tinha. Não que de fato, de uma maneira física, fosse o único filho, porque ele tinha o primeiro gerado. E isto, abrindo um parêntese aqui, é uma grande guerra entre as nações judaica e árabes. Justamente porque eles brigam pela primogenitura. Ismael é o primogênito para eles, e para os judeus, Isaque é o primogênito. Para nós, Isaque é o filho da promessa, porque assim a palavra de Deus diz. Bom, chegou o momento agora, e alguns dizem que Isaque tinha estava no período da adolescência, outros chegam a dizer que estava quase perto dos 20 anos de idade, mas de qualquer forma ele tinha uma idade abaixo dos 20 anos. Já moço, côncio, crescido, entendendo quem era seu pai e a relação de seu pai com Deus, entendendo a amizade que ele tinha com Deus, entendendo a fé que seu pai tinha com Deus, caminhando durante os seus poucos anos de vida, caminhando com o seu pai, entendendo um chamado específico de Abraão, de formar uma grande nação, numerosa, mais que as estrelas do céu, que as areias do mar. Bom, agora Deus, depois de deixá-lo numa situação confortável, de dar o filho da promessa, Deus fala para ele: eu quero o seu filho. Mate-o para mim. Se olharmos para uma questão moral, isso não tem nada a ver com o propósito. Como alguém vai pedir para matar um filho? Se olharmos para a lei que ainda viria através de Moisés, um dos mandamentos é o quê? Não matarás. É isso ou não? Naquele período de Abraão já existiam algumas leis. Leis anteriores de Hammurabi, 200 anos depois dele, e antes de Hammurabi já havia alguns códigos de lei. Então, a questão ética e moral era conhecida. Qual o pai que queria matar o filho? Aí você fala: pastor, mas também havia aquela questão de oferenda a alguns deuses. Você pode falar, Deus Moloque, havia questão de adoração, de entregar para ter fertilidade e prosperidade no ano seguinte, sim. Abraão veio de uma terra idólatra, sim. Havia crenças lá, sim. Havia mortes lá, sim. Mas agora o Deus ético e santo e moralmente infalível estava agora conversando com ele e dizendo para ele: mate o seu filho para mim. Está entendendo ou não? Ele veio de uma terra sem referências morais, conheceu um Deus santo, moralmente intocável, e esse Deus santo fala com ele, versículo 21, ou versículo 1 do capítulo 22, fala com ele assim: passado algum tempo, disse Deus: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu quê? Único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o, mate-o. Ali como holocausto, queime-o para mim. Num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Salomão foi. Da onde ele estava até o Monte Moriá, era cerca de 72 quilômetros, não era muito longe, mas seria em torno de 2 dias pelo menos de viagem. Mas no versículo 4 fala ao terceiro dia. Significa que Abraão, no dia seguinte, fez primeiro um preparo para depois viajar, depois um preparo emocional para subir aquele monte. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa caminhada de pegar o filho,
que ama ir na direção de um monte para sacrificar algo que também já era comum em sua época. E ele então dizer para aquele filho que ama, como dizer para aquele filho que amava, que iria matá-lo. Qual aqui, pai ou mãe, faria isso, ouvindo uma voz, diria: eu vou matar meu filho? Nós diríamos o quê? Esta pessoa está louca. Só o louco faria isso. Então, o nosso senso de justiça humano, que é falho, já olharíamos para Abraão e diríamos: você é louco. Agora imagina o Deus santo, moralmente infalível, dizer isso: mata e queima ele para mim. O holocausto era para queimar. Aí você pensa em crueldade e um monte de coisa. E aí tem algumas igrejas que falam: olha, você vai ter que entregar o seu Isaac. Entrega seu Isaac, né? E fazem campanhas assim. Não, sai desse contexto. Aqui tinha algo que iria apontar para Cristo. E a gente precisa entender esse caminho. Então a Bíblia fala que Abraão pega ainda 2 funcionários, que vão junto. Leva o rapaz sem dizer exatamente como seria. E o rapaz no caminho já pensando: o que vai acontecer? Chegou no monte, e agora? Vai me matar? Fala para mim, um rapaz com 17 anos, 18 anos, Abraão com mais de 100 anos de idade agora, entre 116 e 120 anos de idade, qual dos dois teria mais força? O rapaz dava um peteleco nele, né? Um rodo e cai fora. Mas nós vemos naquele filho uma severa obediência ao pai, um amor recíproco. Muitas vezes olhamos para o amor que havia de Abraão pelo filho, mas deixamos de ver o amor que o filho tinha pelo pai, de ir junto naquilo que ainda era oculto ao seu entendimento. E que não esbravejou, pelo menos a Bíblia não relata. O único momento de dúvida foi quando estava lá no monte, e então ele fala: pai, eu vejo aqui a lenha, vejo o local para o sacrifício, e cadê o cordeiro? E o filho ver o pai fazer mais ou menos como aquele carinha que faz, né? Já pensou? Então, o filho, ele ouve o pai dizer o seguinte: Deus proverá para si cordeiro. Vem comigo lá em Tiago, capítulo 2. O livro de Tiago, capítulo 2. Olha aqui, o que Tiago ele fala. Ele faz um relato sobre fé e obras, e do versículo 20 em diante, olha só o que ele diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. A maneira como Tiago enxerga
Se nós olharmos a maneira paulina, parece um pouco conflitar quando Paulo fala sobre fé, justificação pela fé e não por obras, mas na verdade ele está falando agora de algo que a fé, ela nos leva a algumas atitudes. A fé não pode ser algo que apenas vamos olhar de uma maneira subjetiva. A fé tem que ser algo real, que nos leva a alguma atitude, algum passo sacrificial, alguma coisa que façamos em que as pessoas podem até ver, é loucura. Porque lá, Isaac, ele permitiu que seu pai colocasse ele sobre o altar. Que seu pai o amarrasse no altar. Isaac estava pronto para ser sacrificado. O filho que amava o pai e entendia que ele era o filho da promessa, que os sonhos do pai estavam através do nascimento dele, e que Deus tinha dito para ele que o sonho se realizaria por meio deste filho que nascera. Como agora esse filho iria para lá? O filho sobe obedientemente. Você está entendendo? Não foi só o contexto do pai, o contexto paterno de pegar o filho e colocar sobre o altar. Houve o contexto do filho, o filho que conhece o coração do pai, que entende a fé do pai, entende o relacionamento do pai com Deus. Ele vai ao altar, ele sobe ao altar, ele é preparado para o sacrifício. E a Bíblia fala que quando Abraão pegou a cutela e ia imolar o seu filho e então matá-lo, ele ouve o quê? Uma voz que diz o quê? Abraão, Abraão, não é isso? Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículos 17 ao 20. Geralmente eu gosto de pregar um pouco mais expositivo, mas vamos de uma maneira mais temática hoje, entender o texto sagrado. Então, Hebreus 11, versículos 17 ao 20 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero dizer para você primeiro que Deus não tenta ninguém. Deus não colocou uma tentação no coração de Abraão. Deus colocou em prova o coração de Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão, sim, totalmente. Mas deveria ser notório para Abraão e para os outros a fé e a amizade que Abraão tinha com Deus. Deus poderia muito bem nem ter feito isto, mas tudo apontaria para algo lá na frente, para Jesus Cristo. Então por isso, Deus então permite várias histórias. Muitas histórias que aconteceram no Antigo Testamento estavam apontando para Jesus, a pessoa central das Escrituras. Então a Bíblia fala que Abraão, ele oferece o seu filho, porque ele foi provado na fé. Quanta gente olha um para o outro, né, no dia a dia e fala: meu irmão está passando por uma prova, não é? E se fosse a de Abraão? Bem que ultimamente a gente tem visto cada gente matar pai, né? Ato profético. A Bíblia diz que haveriam filhos contra pais, pais contra filhos. Mas nós olhamos para um filho amado, esperado e desejado a vida inteira, que Abraão iria sacrificar, e olhamos para um filho que recebia esse amor, sabia que ele era amado, sabia que era desejado, sabia que ele era um fruto de oração, um fruto de caminhada com Deus, um fruto de um sonho que Deus colocou no coração de Abraão. Então, esse filho agora não mostra conflito com o pai. Sabe qual é o grande mal na nossa paternidade? É quando os nossos pais não têm uma mensagem clara a nosso respeito.
Todo filho e filha que é criado sem uma mensagem clara ao respeito de seu futuro, de sua vida, do desígnio profissional, ministerial, familiar, ele fica sem eira nem beira. Muitos pais cobram de filhos algo que eles não lhes deram. Nós só podemos cobrar aquilo que nós entregamos. Abraão demonstrava amor ao filho, demonstrou cuidado, contou a história. Abraão mostrou para Isaac que ele era o filho desejado. Sara, a mãe que riu quando soube que iria engravidar no ano seguinte, que dá o nome ao filho de riso, porque Isaac é riso irônico. Imagina a história toda sendo contada desde o momento da gravidez. Então ele era um filho que ele sabia qual era o destino. Havia uma bênção paterna, um destino profético sobre Isaac. Havia um destino que o pai estava tomando cuidado em caminhar. Mesmo assim, este pai, quando exigido pelo doador da promessa que entregasse o filho, ele vai lá e o entrega. Como nós somos temerosos quando Deus quer algo de nós. Nós fazemos cálculos. Nunca estudamos direito matemática, física e química, mas quando Deus pede água, nós vamos ser matemáticos para ver se é isso mesmo. É ou não é? Até física quântica vamos estudar para saber se foi Deus que falou. Não age por fé. Aí a Bíblia fala que este pai, no versículo que nós estamos lendo, versículo 17 de Hebreus, aquele que havia recebido as promessas, estava pronto a sacrificar o seu filho. Embora Deus lhes tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, ou permanecerá, Abraão levou em conta que Deus poderia fazer o que com Isaque, se Isaque morresse? Está escrito aí no texto. Ressuscitasse dos mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha só, Abraão tinha uma certeza convicta. Se tivesse que de fato sacrificar o filho, Deus iria fazer algo, iria erguê-lo dentre os mortos, mas a promessa de Deus não iria falhar. Esta é a fé verdadeira, quando nós não enxergamos nada, quando tudo está em oculto, quando tudo está confuso, parece estar tudo perdido. Há uma promessa de Deus, ela se cumprirá, não se sinta abandonado nunca. Aleluia! Abraão tinha essa convicção. Então a Bíblia fala, e Tiago disse, foi dado como amigo de Deus. Quando é que nós vamos crer dessa maneira? Quando nós, pais, mães, filhos, vamos crer dessa maneira, ao ponto de entregarmos a nossa vida? Ao ponto de crermos que Ele de fato está no comando e que o que Ele faz, não importa se nós não estamos entendendo, é bom, é perfeito, é agradável. Se você, como disse no domingo passado, não aprender a entregar todos os seus planos e planejamentos nas mãos de Deus, dificilmente você será bem-sucedido. Abraão, ele entregou o projeto de vida dele para Deus. O maior dos sonhos, a maior conquista, filho gerado na velhice por uma mulher que nem podia ser mãe, que sempre foi estéril e já tinha passado o período do ciclo menstrual. Consegue entender isso? Então é totalmente improvável e impossível, humanamente falando, daquele filho nascer. Ele foi milagre absoluto. E agora Deus fala, eu quero ele. Quando Deus colocar a sua fé em prova, não vá falar para os outros, eu estou numa prova, meu irmão.
Ah, Deus está me colocando numa prova. Tem gente que gosta, né? Tem gente que vai para o hospital e tira foto lá no hospital. Aí coloca lá o negócio para... Mostra a foto do oxigênio. Ah, meu Deus. Para, meu irmão. Abraão não contou nem para os funcionários. Prepare, vamos pegar as coisas, pega o jumentinho, pega aí a lenha, vamos subir, tem um sacrifício para fazer, fica aqui embaixo, eu vou subir, eu e meu filho, nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Você entendeu a fé dele, não? Ele não chegou no funcionário e falou assim, meu irmão, fica intercedendo aqui embaixo, porque olha... Nada disso. Não pediu intercessão, não pediu rogo, não pediu pranto, não falou lá, fica de olho no chão aí, vai falando com o Pai aí, vai falando com Deus aí, enquanto você fala. Não, foi nada disso. Ele fala, eu vou subir com meu filho, eu vou adorar e nós vamos voltar. Você consegue entender esse caminho de fé? Por isso que Hebreus começa dizendo que a fé é a certeza. Abraão é o pai da fé porque ele tinha a certeza que se de fato Isaac morresse, Deus o ressuscitaria, pronto. Ele não estava preocupado com a perda, ele já estava vendo o ganho. E então, encontramos agora este filho que Deus disse, esse não. Esse não precisa morrer. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 22. Versículo de número 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo a levou nas brasas para o fogo e a faca. E encaminhando dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, disse Abraão. Isaque perguntou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Obrigado, Lucas. Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, pai e filho. Sabe o que é paternidade? É o pai que nunca abandona o filho. E nem dá rota de fuga para o filho. Abraão poderia ter dito, filho, o seguinte, vai lá embaixo, pede para um dos funcionários subir. Porque o que Deus pediu para mim é muito difícil. Eu vou substituir o sacrifício. O pai não dá rota de fuga para o filho. O pai é aquele que ajuda o filho a cumprir o destino profético que Deus deu. E aí, quando chegaram naquele lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. E amarrou seu filho Isaque. E o colocou sobre o altar. E em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Em algumas traduções está aí a cutela, que naquela época não era ainda a faca de metal, como nós conhecemos. O cutelo, para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, uma teofania, o chamou do céu, em alguns textos bradou do céu, gritou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Eu fico imaginando, agora o meu lado como pai, né? A expectativa de Deus fazer alguma coisa. Porque Deus falou algo e Deus ficou em silêncio, até o momento sacrificial. Então a hora que Deus fala, Abraão, Abraão, eu acho que a resposta de Abraão foi assim, ufa, eis-me aqui. Você entendeu? E a Bíblia fala que
que quando ele diz isso, e ele ouve, não toque no rapaz. Em alguns textos está, não lhe faça nenhum mal. Não é isso? Disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Preparou aqui uma sombra, uma tipologia de Cristo. Apontou para um sacrifício que ele diria sim. Para o filho de Abraão, a resposta de Deus foi, esse não. O que eu queria, já consegui. Passou no teste, Abraão. Mas haverá o esse sim. E então, vamos caminhar alguns séculos e mais séculos à frente, até Mateus 16. Já estou quase na metade da mensagem, estou indo bem. E aqui encontramos Jesus, falando sobre a sua morte e ressurreição. Um filho deveria ser sacrificado. Então vou ler aqui o texto e nós vamos então ficar um pouco sobre ele. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, clamando à parte, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Cabra bravo, não é verdade? Jesus virou-se para Pedro e disse o quê? Arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na história para nós entendermos. No sacrifício que Abraão faria, não houve ninguém que interferiu, uma voz humana interferindo no sacrifício. Agora, na preparação para o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho único, o unigênito do Pai, o amado do Pai, veio uma voz humana com uma voz satânica por trás, querendo impedir o quê? O sacrifício. O sacrifício de Isaac não mudaria nada a não ser a história de Abraão e o contexto judaico. Mas o sacrifício de Jesus alterou por completo a história da humanidade. Então, agora nós conhecemos um pai que preparou um caminho. Lucas fala sobre isso e Mateus também. Ele prepara o caminho, fala de seu filho. O Antigo Testamento trata sobre isso. Isaías 53 trata sobre isso. Salmos 22 e Salmos 88. Muitos salmos foram tratando, salmos messiânicos tratando sobre Messias, sobre Jesus Cristo. E agora ele nasce. Nasce de uma concepção também difícil. Por quê? Porque Maria era virgem e deveria ser concebido sem um ato sexual. O ato do nascimento de Isaac, filho de Abraão, foi através do ato sexual. A concepção de Sara foi através do ato sexual, mas a concepção de Maria foi através de um ato sobrenatural. O Espírito Santo envolveu Maria. E então começa agora algo a acontecer, um destino para um filho gerado em amor. João 3,16 diz o quê? Deus amou. Escola dominical a partir de outubro, volta, tá bom? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou um único filho? Todos nós.
sem acepção de pessoas. Deus amou, independente da nação que nasceu, independente da cor da pele, independente da quantidade de dinheiro no banco, ou se nem sabe o que é banco. Deus amou. E a Bíblia fala que ele amou, e por causa deste amor ele envia seu filho. Quando João Batista vai batizar Jesus, a Bíblia fala que uma voz é bradada também no céu, e é dito que este é o meu filho amado, em quem tenho total alegria. Então, o amor de um pai, e eu quero que você caminhe comigo agora, pai e mãe, o amor de um pai levando um filho a cumprir um destino profético. Para Isaac, ele não. Para o Filho de Deus, ele sim. E então, Jesus vem, cumpre todo o desígnio que deveria cumprir segundo a lei e os profetas, é batizado no batismo de arrependimento, mesmo não havendo necessidade, mas ele mesmo disse, é para que se cumpra as Escrituras. O próprio João disse, eu não sou digno de amarrar a sandália em seus pés, eu que deveria ser batizado por ti. Ele falou assim, agora não, por ora devemos fazer isso para que se cumpra as Escrituras. E agora, ele começa a pregar o Evangelho, que o seu precursor começou, João Batista. E então fala do Evangelho de arrependimento, Evangelho da salvação. Ele começa a falar do amor do Pai, ele fala de um relacionamento com o Pai. Ele começa a falar que as obras que ele fazia não era dele, era de seu Pai. Ele começa a dizer para todo mundo que havia uma intimidade com o Pai, que havia um caminhar com o Pai, que ele estava ali obedecendo o Pai, que ele sabia o que iria acontecer, mas ele estava em obediência. Imagina, Isaac teve 3 dias apenas de sufoco, sem saber o que iria acontecer com ele. Jesus começa o seu ministério público aos 30 anos, durante 3 anos ministrando o Evangelho, 33 anos sabendo que iria culminar na cruz a sua história. Toda aquela informação dentro dele. E ele caminha com o Pai. João 17 trata da oração que ele faz por toda a humanidade, pelos discípulos e por aqueles que haviam de vir, somos nós. E ele fala então sobre essa intimidade que tinha, nessa unidade que havia com o Pai, caminhar junto para que o destino profético acontecesse. Talvez você venha falar, pastor, mas claro, ali era teologicamente falando, o contexto ali era porque Cristo... Sim, ok, eu entendi, mas estamos falando de paternidade também. Por isso Isaac não, Jesus sim. E a Bíblia fala que este filho, em obediência ao pai, de vez em quando se retirava, como era de costume, todos os dias, ele ia ao monte e ia conversar com o pai. Diálogo paterno. Pai, quantas vezes você conversa com seu filho? Filho, quantas vezes você conversa com seu pai? Qual é o diálogo que existe? Jesus tinha um diálogo diário com o pai. Ele tinha prazer de fazer as obras do Pai. Ele não dizia que era dele, ele dizia que era do Pai. Pai, quantas vezes você tem sentado com seu filho e falou, senta aqui, filhão. Senta aqui, filhona. Vamos bater um papo. Vamos assistir aqui um filminho juntos. Vamos ver aqui, como é que está lá? Como é que está a escola? Como é que está a faculdade? Como é que está isso? Como é que está aquilo? E aí, como está o sentimento? Como está o seu coração? Você está bem? Você não está bem? Paternidade é envolvimento. Abraão era envolvido com seu filho porque ele sabia do destino profético. Deus envolvido com seu filho porque ele é o pai por excelência. Ele é o nosso maior exemplo de pai. Então ele era um pai que podia cobrar do filho porque ele caminhava junto.
Então havia um relacionamento, uma conversa diária. Lá no Éden era assim. Na virada do dia, Deus Pai conversava com Adão. Paternidade é diálogo. E a Bíblia fala que este filho agora está preparando os discípulos que caminhavam com ele, que agora estavam vendo o lado paterno de Deus, não apenas o Deus distante, mas o Deus presente, porque este é o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele trouxe o céu para a terra, obedeceu em absoluto a tudo, mas chega também um momento sacrificial. E a Bíblia fala que Jesus, após a última ceia, após o traidor já fazer o que deveria ser feito, após anunciar que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, após falar que eles iriam abandoná-lo, Jesus vai para o Getsemane. A Bíblia fala que ele ora lá, o Pai estava lá presente com ele, e ele, como de costume, orar, conversar com o Pai, ele faz uma oração. A conversa de Isaac com Abraão foi: Pai, eu vejo a lenha, eu vejo o altar, mas não vejo o cordeiro. A conversa do Filho de Deus, Jesus Cristo, no Getsemane, era: eu sei que eu sou o cordeiro. Então ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Para Isaac teve um substituto. Para Jesus não haveria um substituto. Isaac era o filho que Deus disse: esse não. O sacrifício dele não salvaria a humanidade. Jesus era o filho de Deus, santo, imaculado, que de fato era o cordeiro. Então ele ora ao Pai, e ele usa a expressão de filho. Ele ora e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A minha pergunta é: Deus ouviu a oração de Jesus ou não? Sim. Então Deus afastou ele do cálice? Não, ele ouviu. E cumpriu o desígnio que deveria cumprir. O próprio Senhor Jesus, quando foi interpelado por Pedro, através de uma voz maligna, para que ele não fosse à cruz, Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Jesus também disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus é dito por João, o cordeiro que foi morto antes da formação do mundo. Ele nasceu para esse destino, a vinda humana de Deus à terra através do Filho. Jesus foi para nos salvar, ele deveria cumprir o sacrifício. Então sim, Deus ouviu a oração e disse: Filho, sim, esse cálice não pode ser tirado de você. Você precisa continuar. O filho é preso, o filho é maltratado, e o pai está vendo tudo. Olha aqui para mim, gente. Vocês já viram muitas histórias por aí, de juízes, que souberam que seu filho foi preso porque brigou em um bar, ou porque atropelou alguém, e o juiz deu um jeitinho de fazer o quê? De soltar. Um pai que é advogado, vendo o filho entrando numa enrascada, mesmo sabendo que o filho está errado, a primeira coisa que ele vai pedir é um habeas corpus.
Sim ou não? Talvez o Dorival não. Mas a Bíblia fala que Deus viu tudo. A narrativa mostra o pai acompanhando o filho o tempo todo. Lá no Getsemane, na hora da prisão, Pedro ainda vai lá fazer alguma coisa e Jesus ainda interfere e fala: não, Pedro, se eu quisesse, olha só, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria anjos aqui, 12 legiões, e acabava com essa bagunça. Pedro, eu estou me entregando. Quando nós não entendemos o destino profético, o medo nos impede de avançarmos. No medo de Pedro, que foi corajoso a cortar a orelha do soldado, depois a Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. Era tão corajoso que seguia de longe. Conhece? Não, nunca ouvi falar. Não, mas você tem jeito de quem andou com ele. Eu jamais, mulher, para, sai fora, nem conheço esse cara. Negou até que o galo cantasse. Então, muitos de nós somos bravos até que a água bata no pescoço. A verdadeira fé vem na hora que a água já passou do pescoço. Passou do queixo, foi para a cabeça e você não tem nem mais aonde pisar. Deus não interferiu no projeto, porque esse era o projeto, o filho morrer por ele. Este sim. E a Bíblia fala que Jesus vai à cruz, não vai? Vai. Soldados fazem lá muitas coisas que profeticamente iria acontecer. De disputar a capa de Jesus, da coroa de espinho, dos pregos em suas mãos e pés, de ser perfurado do lado. Palavras proféticas foram lançadas. Foram se cumprindo lá na cruz. E agora, Jesus chega a um ponto em que ele olha para o Pai e já não o chama de Pai. E chama de Deus meu. Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparastes? Uma ênfase judaica de mostrar que a situação estava complicadíssima. O único momento em que o pai não suportou ver o filho. O momento sacrificial. Não houve nenhuma voz que bradou: não lhe façam nenhum mal. Não houve nenhuma voz que disse: tire-o da cruz. Não. A voz do povo disse: crucifica-o. Não houve voz de curados, enfermos curados, pessoas transformadas, pessoas que foram tocadas por Jesus, que disseram: não façam isso. Não, a voz do povo foi: coloque Barrabás, ele tem que morrer, solte Barrabás. Crucifica Jesus. Então o filho veio e foi odiado. Vamos olhar aqui no contexto paterno. Dói em você quando você vê que seu filho não é bem recebido em algum lugar? Dói ou não dói? Ah, como dói? Dói 1000 vezes mais em nós do que neles, não é? Santo Deus! Agora imagina Deus vendo o próprio filho sendo rejeitado. E tendo o poder de fazer assim, ó. Pronto, acabou tudo. Mas Deus amou.
E a Bíblia fala que o amor de Jesus por nós foi o amor de morte, morte na cruz. Mas sabe por quê? Porque assim como a semelhança de Isaque, Abraão cria que ressuscitaria ao terceiro dia, Jesus já estava profetizando: eu ao terceiro dia ressuscitarei. A morte não seria o fim. Então a Bíblia fala que este filho amado, desejado e rejeitado, a pedra de esquina rejeitada, a pedra angular rejeitada, ele vai à cruz, morre na cruz, é conduzido ao sepulcro, mas no terceiro dia, eu acho que não foi muito bom a ressurreição de Jesus, não. Mas no terceiro dia, olha, esse lado está melhor que esse. Mas no terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte, aleluia, pode aplaudir Jesus, aquele que nos ama, aquele que nos amou até a morte, ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, e esse que não foi detido pela morte, nos fará ressuscitar juntamente com ele. Então qual é o medo? Do esse sim ou esse não? Qual é o compromisso que eu e você devemos ter com Deus? Se Ele é o nosso Pai e nós somos adotados como filho, enxertados na videira verdadeira, não temos que temer mal algum, não temos que temer as más notícias, não temos que temer nada que aconteça ao nosso lado, à direita ou à esquerda, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Quando há um relacionamento de filho e pai, andamos seguros por esta terra e entendemos que o destino profético que Ele deu a nós se cumprirá para a glória e louvor do nome dEle. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. É para ti, Senhor, esses aplausos. Quando nós entendemos que como filhos nos tornamos herdeiros até mesmo da promessa que foi dada a Abraão, e que culminou em Jesus, o descendente profetizado no capítulo 12 de Gênesis, então a nossa vida não está mais ligada a este mundo. Nós entendemos a paternidade e vivemos a paternidade. Nós nos voltamos ao que Deus quer e não ao que nós pensamos. Entendemos que os projetos de Deus são muito maiores e melhores do que o nosso. E não tememos diante das provações. Porque o maior sofrimento, dor e morte, quem venceu, viveu e venceu, foi Jesus. Coloque-se em pé. Um dos grandes problemas da humanidade é, com certeza, a paternidade. E nós sabemos que a maioria dos pais jogam para as mães o cuidado com os filhos. Não participam junto. Fala com a sua mãe. A sua mãe resolve. Olha, não, o que é que sua mãe acha? E então, nós vemos aquela charge real. Quando você quer fazer a sua mulher sorrir, você chega diante dela e fala: quem manda nessa casa sou eu. Viu aí? É real. Porque os pais ficaram mais preocupados em serem apenas provedores do que serem sacerdotes do lar. Então você não é apenas o homem que trabalha e traz dinheiro para dentro de casa.
Você é aquele que Deus colocou para dar um destino profético aos seus filhos. Mostrar por que você gerou esse filho. Filho e filhas amadas vivem muito melhor e alcançam sucesso em todas as áreas. Filhos que não recebem amor paterno e materno, esses filhos travam na vida. Não conseguem ir bem financeiramente, não conseguem ir bem na área amorosa, sentimental, familiar, ministerial. Por quê? Porque estão travados, não houve uma liberação de bênção, não sabem viver com alguém que ama e o ajuda a cumprir o destino. Então muitas meninas saem procurando logo namorados desde cedo porque não encontram paternidade. Muitas meninas querem logo se casar porque não encontram paternidade. Muitos meninos acabam então desobedecendo o pai e não querendo caminhar junto com o pai porque não encontram paternidade. A paternidade, eu não estou aqui, ouça bem, mulher, eu não estou aqui desprezando a maternidade, não. Estou falando de paternidade sem desprezar a maternidade. Eu estou dizendo que a mulher fica sobrecarregada, enquanto o homem não entende a sua paternidade. E as mulheres podem dizer amém. Então, nós precisamos, como homens, colocarmos a nossa paternidade em dia. E o que é que você vai fazer, pai? Você vai chamar seu filho, sua filha, para bater um papo, para assistir um filme, para tomar um café, para passear na praça, para conversar, para ler um livro juntos. Não é só conversar de Bíblia, embora isso já tenha que estar incutido na nossa mente. Mas os nossos filhos também vivem um mundo onde você precisa se envolver nas necessidades que este filho vive. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é primazia. Mas e o restante? Qual é o acompanhamento, pai, que você tem dado? Quando eu falo isso, eu falo também comigo. Porque esta palavra, ela me julga. Eu não posso pregar aquilo que eu não viver. Aqui está minha esposa, minhas filhas. A Larissa, a Letícia dando aula lá para o Ministério Infantil. O Luizinho está lá, que é o pequeno de 9 anos, está lá tendo aula. A Larissa está por aí, estava tirando foto agora há pouco. Cada um de nós precisa se vigiar e ajudar os filhos a cumprir o destino. O que você vai fazer? Você vai, a partir de hoje, não ficar querendo controlar, não é o controle sobre o filho, mas se envolver para ajudar o seu filho, a sua filha a cumprir o destino que Deus tem para ela. Quando você é alguém que ora ao Pai, Deus revela ao seu coração. Então você não vai forçar o seu filho ou a sua filha a ser aquilo que você quer, que era o seu sonho ser, e não dos seus filhos. Eu, como pastor, eu poderia dizer para os meus filhos: olha, meu desejo é que vocês sejam pastores. Muito pelo contrário. Eu falo para minha filha: não case com pastor. Sai dessa. Entendeu? Aí eu falo para o meu filho: filho, não entra nessa, que enrascada que é. Só que eu levo eles a entenderem biblicamente o posicionamento que eles devem ter. E agora estão crescendo e estão se envolvendo ainda mais no ministério. Não porque eu os forço, não porque eu quero que eles façam, mas porque eu apenas os abençoo naquilo que Deus colocou em seus corações. Você querer que seu filho seja engenheiro, se ele quer ser advogado, caminho errado. Se ele quer que seu filho seja advogado, se ele quer ser médico, caminho errado. Invista no destino. Ah, mas o meu filho ainda nem sabe o que quer. Esse rapaz, cada hora que eu falo,
Você já sentou para conversar? Qual foi o tempo que você investiu? Não, budejado não adianta. Tem que ser conversa. Na minha família, como eu sou pernambucano, a gente fala muito de budejar. Fica aí budejando, né? Falando demais. Eu quero que cada pai entenda que há uma bênção paterna. E a Bíblia mostra claramente isto. Sempre que um pai iria partir, ele chamava os filhos e liberava as bênçãos. Abraão fez isso. Isaac fez isso. Jacó fez isso. Nas 12 tribos fizeram isso. E fazem isto até hoje. Você pode até encontrar um judeu pobre, mas não na miséria. Por quê? Porque eles entendem o destino profético que os pais dão. Nós precisamos alinhar com Deus o que Ele quer que os nossos filhos sejam. Quando nós entendemos isso, as coisas mudam. Amém? Mães concordam? Pais concordam? Amém? Estamos juntos. Então nós vamos orar agora.